E aí, pessoal, eu sou Arthur Zumpano e hoje no seu canal de Saúde e Qualidade de Vida vamos abordar o autocuidado dentro dos relacionamentos que nós temos. Os sinais às vezes parecem óbvios, principalmente para quem está de fora, mas para quem está de dentro, nem tanto. A gente vai abordar os sinais de um relacionamento tóxico, alguém que você está convivendo que pode estar sendo abusivo com você. Não importa se é namorado, amigo, parente. Se você identificar mais que 5 sinais destes que eu vou mencionar aqui, é hora de ligar o alerta vermelho e se preparar para tomar uma decisão. E fica comigo até o final, porque no final vou explicar como proceder, como você vai fazer caso você identificou que você tem um ou mais relacionamentos abusivos. Primeiro de tudo, um relacionamento abusivo ele não começa assim. Ele não começa sendo abusivo, muito menos tão tóxico. Ele começa bem mais simples, até bom demais para ser verdade, e depois essa pessoa vai se revelando, vai mostrando como ela realmente é, porque no início essa pessoa pode ser muito insegura, geralmente é, e essa insegurança vai fazer com que ela faça de tudo para te agradar. E depois, quando ela vai percebendo que conquistou, ela vai começar a mudar. Vai começar a pensar: nó, já consegui conquistar essa pessoa, agora ela é minha. Provavelmente ela vai ser possessível. Geralmente ela vai se referir a ela, a pessoa. Uma pessoa com comportamentos abusivos pode ser homem ou mulher. Sinal número 1. Depois de um tempo você vai começar a sentir que está pisando em cascas de ovos. Qualquer coisa você vai pensar: não, ela não vai gostar. Isso aqui, melhor não. Não, vai dar discussão, então melhor não. Qualquer coisinha, nem que seja pequena, você sabe que ela pode explodir a qualquer momento por uma coisa boba aí você acaba fazendo tudo certinho do jeito que ela quer para ela não explodir. Então, este é o primeiro sinal de que você está num relacionamento abusivo. Se você está com medo de fazer as coisas que você quer fazer, com medo do que o outro vai pensar o tempo todo, ou como ele vai agir, ou ela vai agir o tempo todo, é o primeiro sinal que deve ficar atento. Sinal número 2, aquele ciúme que vem disfarçado em forma de um cuidado. Nossa, eu preciso saber onde você está, por proteção e tudo mais. Uma coisa é se você está, sei lá, fazendo uma viagem, vai mandar a localização do Uber, claro, isso é muito importante para a família, para os amigos. Mas se toda hora você consegue, eu tenho certeza que você consegue diferenciar quando é um ciúme, quando é um cuidado de verdade, certo? Mas geralmente fique atento a este cuidado excessivo que não faz muito sentido. Por exemplo, você vai num bar com as amigas, você tá ali, mas deixa eu ver, manda foto de onde você tá pra ver. Não, pelo favor, né? Aí, rapidinho, para ajudar o canal, vou sempre deixar alguns livros da Amazon aqui como indicações para desenvolvimento pessoal, tá bom? Olha aqui nos comentários e vê qual link que eu deixei para você. Não custa mais caro para você e ainda ajuda o canal, tá bom? Sinal número 3. Sua abusiva vai querer te isolar socialmente. Vai querer você só para ela. Vai te afastar dos amigos, das suas amigas, falar que não presta, que não sei o quê, que essa pessoa não é uma boa pessoa para se estar, vai ficando pondo isso na sua cabeça até você ter só ele ou ela com quem contar. Porque aí ela vai ter mais domínio sobre você. Porque você só vai ter uma pessoa com quem contar na vida. Então, geralmente essa pessoa vai tentar fazer isso. Principalmente agora em caso de namoro ou casamento. Sinal número 4. Tentar controlar as suas escolhas, o que você vai vestir, onde você vai, com quem que você vai. Tanto tentando com uma autoridade, quanto fazendo pequenas chantagens emocionais, ou então colocando uma lenha ali: ó, aquela amiga sua não presta, não faz isso não, né? Uma pessoa que te ama, ela vai respeitar as suas escolhas, mas é claro que tem que ponderar quando ela estiver realmente te dando uma dica, ou quando você mesmo suspeita daquela pessoa e a pessoa vai lá e dá uma dica de verdade. Então, saber diferenciar um conselho de um controle, certo? O que que você pode, com quem que você pode ir. Agora, geralmente, quando vem com chantagem, se você sair com essa pessoa ou for nesse lugar, eu tô cagando pra você, eu vou fazer isso, aquilo. Geralmente, a chantagem é usada nesse momento. Sinal número 5, críticas constantes. Nada que você faz é bom o suficiente. Tudo que você faz é levemente criticado,
não é apreciado, a pessoa não fica em êxtase quando você tem uma grande vitória, ela sempre dá um jeitinho de diminuir um pouco as suas vitórias. Porque a pessoa abusiva quer minar a sua autoestima. Então, isso vai dar poder a ela novamente. Eu queria lembrar sobre as intenções. Muitas pessoas criticam com boas intenções, certo? Se você tem muita dúvida, mesmo depois de assistir esse vídeo, não deixe de procurar um profissional da psicologia, faz um tratamento psicológico. Psicólogo, eu te garanto que ele vai saber se você está em um relacionamento abusivo ou não. Sinal número 6. Não admitir os erros e quando admite, fala que vai mudar e não muda. Desculpas e desculpas para atitudes erradas. Tão erradas que ela mesma admite que é errado. Fala que vai mudar, mas não muda. Então, esse é o sinal número 6. Cuidado. Agora, o sinal muito importante que você deve acender, a red flag, o alerta vermelho, agressividade, tanto explícita quanto uma agressividade sutil. Uma coisa você tem que saber, não precisa bater e agredir fisicamente para ser agressivo, tá? A pessoa pode ser agressiva com as palavras, com o jeito de ser, com os modos, tem como oprimir as pessoas sem encostar sequer nelas. Explosões de raiva, socos na parede, ameaças, não precisa ser uma ameaça muito grave, mas qualquer ameaça nesse momento explosivo, e nem vem com a desculpa de é a personalidade, ele tem um gênio forte, ele é assim mesmo. Não. Pois se você está em um relacionamento no qual você vive com medo, já não é saudável. Então, esse você tem que se atentar com muito cuidado. Agora também pode ser, se você às vezes não viu outros desses sinais, mas viu este, pode ser uma infantilidade, uma dificuldade da pessoa lidar com frustrações. Porque às vezes você viu esse sinal e não viu nenhum outro e você não acha que é abusivo, mas você viu esse sinal da agressividade. Então, uma dica é que essa pessoa procure uma terapia psicológica para avaliar essa questão de lidar com as frustrações da vida. Se você olhar bem, criança vive fazendo essas birras, batendo na parede, essas coisas, tá? Então isso é pura falta de maturidade emocional em relação a lidar com frustrações. Forçar o sexo ou a intimidade. Esse também é pesado. Então, alerta vermelho. Não importa se você é namorado, namorada, amante, ficante, casamento, intimidade, forçar o ato sexual sem consentimento. Lembrando, o outro forçar. Você se forçar a fazer um momento de intimidade, uma atividade sexual, pode até ser considerado tratamento para alguns problemas sexuais. Mas o outro te forçar a fazer sexo, a ter intimidades sexuais, isso é abuso, independentemente se for parente, se for namorado, casado, enfim. A pessoa não tem o direito de controlar o seu corpo. Próximo sinal, tá ficando pesado agora, né? Dependência financeira. Se você vê que essa pessoa sempre dá um jeito de você ficar dependente dela, seja financeiramente, não apoia os seus sonhos, não apoia seus projetos. Uma coisa é a pessoa criticar os seus projetos para ele melhorar, outra coisa é claramente tentar fazer você desistir do seu projeto. Isso é um absurdo. Uma pessoa que te ama num relacionamento saudável, quer você voando com ela, quer você ganhando o mundo com ela. Próximo sinal, jogar a culpa sempre em você. É você que provoca, é você que fez eu fazer isso. Então imagina, é por sua causa que eu estou sendo assim. Isso não faz sentido. Você tem controle sobre suas ações, ela tem controle sobre as dela. Então, isso não cola. O que fazer se eu identifiquei, então, muitos desses sinais e você agora acha que está em um relacionamento abusivo de verdade? Você agora sabe, né, que está num relacionamento tóxico, abusivo? A primeira coisa a se fazer é não tentar resolver sozinho. Você vai buscar uma rede de apoio com pessoas que você confia de verdade. Seja seus amigos, seus familiares, você vai contar tudo e fazer o seu passo a passo ali, contar todos os sinais que você percebe nessa pessoa e você vai querer o apoio deles. Igual eu falei, aquela pessoa abusiva vai querer que você dependa só dela. Você tem que ver que você tem com quem contar. Nossa, mas eu sou uma pessoa muito sozinha, não dá. Vai procurar um psicólogo, uma ajuda profissional. Por favor. Então, primeiro passo, buscar apoio. Segundo passo, tentar sair da relação. Se ficar muito agressivo, comece a tomar medidas de segurança para sua integridade física. Terceiro passo, começar a se desapegar
aos poucos, não tentar mudar essa pessoa. Agora, se você conseguir convencê-la a fazer uma terapia e você vê que ela está realmente disposta a não ser mais assim, ela reconheceu por algum milagre, porque isso é muito difícil, tá? Mas por algum milagre ela reconheceu que tá sendo tóxica, que tá sendo abusiva, que tá sendo talvez um pouco narcisista, e ela fala: vou ter ajuda que eu não quero te perder, e vai numa terapia. Primeiro você vai ver se essa terapia tá funcionando. Às vezes a pessoa vai fazer a terapia só pra falar que tá tentando mudar, e às vezes não tá. Então deixar bem claro, olha, tudo bem, eu posso te ajudar e tal. E como eu disse, quanto mais agressivo for essa pessoa, mais você tem que tomar cuidado e utilizar de medidas protetivas. Agora, se ela estiver conseguindo mudar, se ela não tinha tantos traços assim e realmente mudou, olha, me conta aqui, porque eu nunca vi isso acontecer até hoje, mas eu não acho que seja impossível não, tá bom? Compartilhe, por favor, suas experiências aqui. Até mais!